Bom dia a todos, bom dia a Sim, todas. Bom dia. bom dia. Isso, graças a Deus. Bem-vindos todos vocês, em nome de Jesus. Que a nossa manhã seja abençoada. Parabéns a todos os pais, vocês que ficam aí preservando e sendo co-criadores, parceiros na obra de Deus da co-criação. Porque através de você, pai, Deus continua no ato criativo de gerar vida. Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Estamos aqui prontos, espero que você também esteja pronto para uma lição. É nossa última lição de hoje, infelizmente já estou com saudade. Eu aprendi muito, mas vamos seguindo. No próximo domingo, vocês terão um professor na sua classe, uma classe menor, trabalhando com diversos assuntos. Então Deus abençoe você, meu professor, minha professora. Deus abençoe você em nome de Jesus. Bom, nossa última lição tem como título hoje o pós-exílio e o governo do profeta. Quando nós começamos há 6 domingos atrás aqui, eu falei que Israel estava num tempo bem caótico. Não tinha governo, a nação estava fraca, as tribos ainda estavam procurando espaço para morar e tudo, e eles não tinham um governo central. Por causa disso, pequenas nações dominavam Israel. Pequenos povos, como os filisteus, amonitas, moabitas, povos que depois serão todos dominados por Israel, acabavam que dominavam pedaços da terra de Israel, e Deus mandava ali pessoas chamadas, ou que foram chamadas de juízes, para libertar o povo, mas depois o povo pecava e caía em escravidão de novo. Veja, o que naquele tempo, o que fazia com que a nação caísse ou a nação fosse dominada, não era que tinha uma nação mais forte. A ideia era que o povo pecava e o pecado do povo tornava esse povo fraco, e por ele ser fraco, ele era dominado por povos fracos também. Nesse tempo, Deus então ia levantando, esta é a linguagem bíblica, Deus ia levantando nações para castigar o povo de Israel. Essa imagem aqui, como nós temos visto da Assíria, Babilônia, Síria, Egito, Moabe, que tudo, não é porque essas nações cresceram tanto. O profeta dizia que o segredo disso tudo era que o pecado do povo era tão grande que Deus fazia com que uma nação fosse levantada. E ao levantar esta nação para punir o povo de Israel. Com isso, então, nós temos ao longo da história o relacionamento de Deus com diversas nações. Eu quero mostrar para você como diversos reis aqui se entenderam a ideia de Deus. Eu estou falando de reis de outras nações. Como é que esses reis entenderam ou não entenderam? Por outro lado, nós vamos terminar nossa lição, nós estamos terminando esse período com o povo de Israel morando em parte da Síria, em parte da Babilônia e em parte do Egito. Como é que esses povos aí, o Egito, a Síria, Babilônia, entenderam Deus? Bom, então vamos lá. A verdade é que Deus estava nesses países também. Mas será que esses reis sabiam de Deus? Vamos lá. Vamos ver como é que Senaqueribe, o rei da Assíria, entendia Deus. Eu vou pedir para o Davi colocar um slide para nós aí, de segundo das Crônicas, capítulo 32, onde está Deus. Olha esse texto. Como é que Senaqueribe entendia Deus? Senaqueribe entendia Deus da seguinte forma. Para ele,
É, ele é quem manda. Olha só, Senaqueribe, rei da Síria, enviou alguns oficiais para Jerusalém entregarem a Ezequias esta mensagem. Então eu quero saber como é que vocês podem se sentir seguros ficando aí enquanto o exército inimigo está cercando a cidade de vocês. Ezequias diz que Deus, o Deus de vocês, os livrará das minhas mãos. Ezequias está enganando vocês, e vocês morrerão de fome e de sede enquanto eu estiver cercando a cidade. Veja, Ezequias acabou com os lugares de adoração, com os altares desse Deus, e disse que o povo de Judá adorasse somente a Deus diante de um altar só e queimasse incenso só a ele. Então, para Senaqueribe, ter um lugar de adoração era fraqueza. Ter um Deus só era sinal de fraqueza. Versículo 13. Vocês não sabem o que eu e meus antepassados fizemos com os povos de outras nações? Vocês pensam que aqueles deuses foram capazes de salvar aquelas nações das minhas mãos? Não houve nenhum Deus que os meus antepassados conquistaram e que fosse capaz de salvar o seu povo do meu poder. Por que vocês pensam que o seu Deus pode salvá-los da minha mão? Veja, a ideia de Senaqueribe, ele está querendo trazer terror para o povo e ele ataca o Deus de Israel. Não houve nenhum Deus que pudesse salvar o seu povo do poder dos meus antepassados ou do meu poder. Muito menos o Deus de vocês poderá salvá-los. Esse tipo de intimidação de Senaqueribe ao povo é resumido assim nos próximos slides que Davi vai mostrar. Então vamos lá, Davi. Pode mostrar aí a ideia do que ele está trazendo. Como é que vocês podem ficar tranquilos com tantos problemas ao redor de vocês? No versículo 10. Versículo 13. Eu e meus antepassados somos mais fortes do que os deuses de vocês. Aí está errado, os deuses de vocês. Nenhum Deus poderá salvar alguém de mim. Versículo 15. É esta a ideia. Senaqueribe se acha, então, mais importante ou mais poderoso do que o próprio Deus. Bom, vamos sair da Assíria um pouco mais ao noroeste e vamos para o sudoeste, para o sul de Israel, para o Egito. Ali está Faraó e o texto de Faraó está aí. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir, como eu não estou vendo, mas o professor Alexandre está aí, Gisela? Eu não sei. Sim, pastor. Então eu vou pedir que o Alex faça essa leitura para nós de 2 das Crônicas 35, 20 a 24. Alex, está na tela, é com você, meu irmão. 2 das Crônicas, capítulo 35, versículos 20 a 24. Está na sua tela, não está não? Esse texto? Calma aí. Está aqui. Josias havia acabado de pôr em ordem o templo, o culto, mas tá cortado aqui, não está completo não. Não está aparecendo todo, pastor. Tá, beleza. É assim mesmo, ao vivo e assim. Josias havia acabado de pôr em ordem o templo e o culto, e o rei Neco do Egito marchou com seu exército para lutar contra Nabucodonosor em Carquemes, na beira do rio Eufrates. Josias saiu, então vamos lá, Josias saiu com seu exército para lutar contra ele. O texto já está completo aí, Alex? Já. Tá, versículo 21. 21. Neco lhe mandou esta mensagem: rei de Judá, você não tem nada a ver com esta luta. Não vim lutar contra você, mas contra os meus inimigos. E Deus mandou que eu me apressasse. Deus está comigo, portanto, se lutar contra Deus, ele o destruirá. Isso, veja, olha a mensagem de Neco.
que ele mandou um Twitter, porque Neco era um presidente que naquele tempo só usava as redes sociais para trazer a sua mensagem. Ou ele usava o Twitter, ou ele usava, sei lá, o Instagram, e mandou um recado para Josias, disse: olha, Deus está comigo. Eu quero lembrar aqui que o considerado povo de Deus é o povo de Josias, o povo de Israel. Mas Neco está dizendo: Deus está comigo, eu vou em nome de Deus, saio do meu caminho. E ele mandou aquele recado pelo Instagram, não sei se era Instagram ou Twitter. Ele mandou essa mensagem para Josias assim: saia do meu caminho, eu estou lutando em nome de Deus. Vamos continuar daí a leitura. Alex, ficou boa a leitura aí. Então vamos lá, seguindo. Mas Josias não voltou atrás. Ele não quis dar atenção ao aviso que Deus estava dando por meio de Neco. Ao contrário, se disfarçou e marchou para lutar no vale de Megido. Os soldados egípcios atiraram flechas contra Josias, e ele gritou para os seus oficiais: estou gravemente ferido, tirem-me daqui. Os oficiais o tiraram do seu carro de guerra e puseram em outro carro, e o levaram para Jerusalém. Josias morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis. Isso, maravilha, obrigado, Alex. Se vocês lembrarem do mapa que nós temos mostrado, o Egito está aqui no sul e Faraó Neco está subindo aqui entre o mar e a terra de Israel. Tem que passar por Israel. Ele vai lutar fora, lá em Carquemes, mas no Megido, aqui, parte de Israel, ele tem que passar aqui pelo meio e manda aquele recado para Josias: saia do meu caminho, eu não vou lutar contra você. Mas Josias não tem nada que fazer na vida, ele não obedece a Deus, que está falando através de Neco. A voz de Deus ali não é de Josias, que é do povo de Deus. A voz de Deus está em Faraó Neco. Bom, vamos ver como Nabucodonosor, o grande presidente, o Trump daquele tempo, do 6º século a.C., como foi que ele entendeu a história dele comandando todas as nações daquele tempo. No livro de Jeremias, capítulo 40, versículos 2 a 4, há um comandante de Nabucodonosor falando em nome de Nabucodonosor com Jeremias. Então, deixa-me ver, eu vou convidar o Roberto, se ele está pronto aí para ler para nós, Jeremias capítulo 40, versículos 2 a 4. Roberto, está no ar? Pastor, o Roberto não está no momento. Mas eu sugiro o pastor Cleiton, pode ser? Pode ser. Como eu não estou vendo as pessoas aqui, eu vou chutando. Aí, tá bom? Pastor Cleiton, meu amigo, vamos nessa? Bom dia a todos, bom dia, pastor. Vamos lá. Então, vamos lá. Jeremias 40, de 2 a 4. O comandante-geral me chamou de lado e disse: o Senhor, seu Deus, ameaçou destruir essa terra e agora fez o que tinha dito. Tudo isso aconteceu porque o seu povo pecou contra o Senhor e não lhe obedeceu. Agora estou tirando as correntes dos seus pulsos e pondo você em liberdade. Se quiser vir comigo para a Babilônia, venha, e eu cuidarei bem de você. Mas, se não quiser, não venha. Você pode ficar em qualquer lugar do país. Vá para onde quiser e achar melhor. Isso. Veja o que o general de Nabucodonosor está falando. Diz assim: Deus falou que ia punir vocês. Agora Deus cumpriu o que ele prometeu. Então, o que ele está reconhecendo aqui, o que ele está dizendo aqui para Jeremias é: Jeremias, eu reconheço e o meu rei reconhece que não é o poder da minha nação, foi o poder de Deus e a fraqueza de vocês por causa do pecado que fez com que nós invadíssemos aqui.
Portanto, Jeremias, e você que falou no nome de Deus, eu quero dizer para você o seguinte: eu quero proteger você. Se você ficar aqui em Judá, eu protejo você. Se você quiser ir comigo, eu protejo você. Fique onde você quiser. Escolha onde você quiser ficar e você vai ser guardado por Deus. Veja você então que o comandante-geral das tropas da Babilônia falava em nome do rei da Babilônia, porque ele recebeu esse recado do rei e disse assim: cuide bem de Jeremias. Se você observar Daniel, capítulo 4, Daniel, capítulo 4, versículo 37, eu não sei se você está com a sua Bíblia aí, essa passagem não está aí. Está aí, Davi? Está não. Então, tem outra aí, pode encher a tela, Davi, com essa passagem do comandante da Babilônia falando com Jeremias. Está aí, mas é só falando. Daniel capítulo 4, versículo 37. Nabucodonosor está dizendo: eu reconheço que Deus é o meu Senhor também. Veja que o comandante geral está falando. Versículo 2. O Senhor seu Deus ameaçou esta terra. Versículo 3. Deus cumpriu a ameaça contra esta terra. Versículo 3. O seu povo pecou contra o Senhor. O seu povo não obedeceu ao Senhor através de você, Jeremias. Veja que agora, por incrível que pareça, igual às palavras de Faraó Neco, rei do Egito, agora o rei da Babilônia está reconhecendo Deus e ele é obedecido na Babilônia como deveria ser obedecido em Israel. Bom, Nabucodonosor morre, vem o seu filho reinando, depois vem um outro rei chamado Ciro, rei da Pérsia, e aí a Babilônia já é dominada por um outro império, e aí vem o rei Ciro. Veja o que Ciro diz. Vamos ler aqui. Você pode achar na sua Bíblia, essas duas passagens são iguais. Essas duas passagens são iguais. Segundo das Crônicas 36, versículo 22 a 23, e Esdras, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Eu vou fazer o seguinte, o que está aí é segundo das Crônicas 36, 22. E eu vou pedir então para o Edson, professor Edson, abra a sua Bíblia, tá aí, meu irmão? Eu vou falando aqui para você correr, achar a Bíblia no porta-malas do seu carro, trazer a Bíblia para ler para nós Esdras capítulo 1, versículos 1 e 2. E aí, deixe-me ver, Gisela, o pastor Marco Aurélio está aí no ar, minha irmã? Sim, pastor, ele está presente. Ele está presente. Então, meu pastor Marco, eu vou pedir, então, meu irmão, que você leia segundo das Crônicas 36, versículos 22 e 23. Tem gente já limpando a garganta. Eita Deus! Tem gente limpando a garganta. Está na hora de ler. Pastor Marco lendo, pelo pigarrear, acho que era a voz do Edson, que está acordando ainda. Pastor Marco, segundo das Crônicas. Bom, o pastor Marcos não está presente, então no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, cumpriu-se o que o Senhor Deus tinha dito pelo profeta Jeremias. O Senhor tocou no coração de Ciro e ele ordenou que fosse comunicado em todo o seu reino, por escrito, também por meio da leitura em público, este decreto. Eu, Ciro, rei da Pérsia, declaro o seguinte: o Senhor, Deus do céu, me fez governador do mundo inteiro e me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém, na região de Judá. Eu ordeno que todos vocês que são seu povo, que vão a Jerusalém, e peço que Deus esteja com vocês. Veja o reconhecimento de Ciro. Deus me colocou como rei de toda a terra. Bom, agora eu vou chamar o nosso âncora, Edson. Edson, já achou sua Bíblia? Achou Esdras, capítulo 1?
No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, cumpriu-se o que o Senhor Deus tinha dito pelo profeta Jeremias. O Senhor tocou no coração de Ciro, e este ordenou que fosse comunicado em todo o seu reino, por escrito e também por meio de leitura em público, este decreto. Eu, Ciro, rei da Pérsia, declaro o seguinte: o Senhor, o Deus do céu, me fez governador do mundo inteiro e me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém, na região de Judá. Olha que coisa interessante. Eu não sei se você já tinha notado isso na sua leitura bíblica, ou nas suas leituras bíblicas. Do jeito que termina o segundo livro das Crônicas, começa o livro de Esdras. As mesmas palavras são repetidas ali, mas a ideia é a mesma, que eu quero mostrar aqui. Ciro está reconhecendo que Deus o colocou como rei de todas as nações. Ele é o Trump do momento. Ele é o presidente da China daquele tempo. Ele manda em todo mundo. Mas há uma coisa, ele reconhece que ele está no poder, no lugar de Deus. Não é à toa, então, meus irmãos, que Ciro foi chamado de meu servo. Muito tempo antes dele existir, o profeta Isaías, no capítulo 45, diz: eu vou enviar Ciro, meu servo. Não à toa, Nabucodonosor também é chamado de meu servo 2 vezes em Jeremias capítulo 25 e Jeremias capítulo 27. Jeremias 25, Jeremias 27, Nabucodonosor é chamado de meu servo, assim como Ciro da Pérsia é chamado também de meu servo. Chamo aqui a sua atenção nesta manhã pelo seguinte: a visão política que você e eu fomos ensinados, uma política bem nacionalista e tal. O que eu quero chamar a sua atenção nesta manhã é o seguinte: os profetas estão analisando a história do mundo naquele tempo, não é se um rei é estrangeiro ou não. A ideia é como um rei, mesmo sendo estrangeiro, é usado por Deus para corrigir o seu povo. Quer dizer, no tempo da desgraça, é hora de buscar a Deus. No tempo da pandemia, é hora de se voltar para Deus. No tempo da doença, da derrota, no tempo do exílio, é hora de se humilhar e buscar Deus. E 2, um rei, por pior que seja, pode ser usado por Deus para que o povo de Deus faça conserto de vida. Nós não estamos estudando sobre política. Nós estamos vendo o mundo a partir de uma ideia teológica. Os textos do Antigo Testamento, o texto da Bíblia, o conteúdo da Bíblia, o conteúdo dos profetas é: Deus domina a história. Deus tem todos os reis, como diz o livro de Provérbios, como ribeiros de águas. Assim é o coração do rei na mão do Senhor. E não importa, rei de Israel ou rei fora de Israel, Deus é poderoso para comandar a vida daquele rei. Porque assim como nós tivemos reis em Israel desobedientes a Deus, reis em Israel obedientes a Deus, nós temos reis fora de Israel que obedecem à ordem de Deus, estão fazendo aquilo que Deus queria. O que está então no fundo, a mensagem é: obedeça à voz de Deus, procure conhecer a voz de Deus. Efésios capítulo 5 diz: não andem como tolos, procurem conhecer a vontade de Deus. A ideia é, no tempo que nós vivemos hoje, meu irmão, minha irmã, preste atenção, acorda!
No dia de hoje, procure saber o que é que Deus está fazendo na sua vida, o que Deus está fazendo no mundo, o que Deus está fazendo na nossa história. Então vamos seguindo. Já mostramos o rei Senaqueribe, o rei Faraó Neco, o rei Nabucodonosor, o rei Ciro da Pérsia, onde Babilônia é destruída e é aumentado o poder da influência através do período do rei Ciro. Então vamos seguindo. Um outro rei é o rei Artaxerxes. E no livro de Esdras, capítulo 7, versículos 6 até o versículo 27, é uma longa leitura, mas aqui está de forma resumida. E aí, professora Gisela, para não incorrer de eu chamar alguém e eu ser humilhado da pessoa não estar aí, quem é que você indicaria para ler para nós esse texto na tela? Pastor, a missionária Pamela. É boa leitora. Missionária Pamela, bom dia, Deus abençoe. Boa leitura, minha irmã. Vamos lá. Bom dia, meu pastor. Deixa eu só ajeitar aqui o microfone. Quando Artaxerxes era rei da Pérsia, Esdras foi da Babilônia para Jerusalém no 7º ano de Artaxerxes, com um grupo de israelitas, sacerdotes, levitas e músicos, guardas e servidores do templo. Esta é a cópia da carta entregue a Esdras. Ordeno que podem ir com você todos os israelitas. Esta é a cópia da carta entregue a Esdras. Ordeno que podem ir com vocês todos os israelitas que queiram ir. Gente do povo, sejam sacerdotes, levitas, junto com os meus 7 conselheiros também, nós juntos estamos mandando uma oferta e estamos mandando que você vá para ver se a lei do seu Deus está sendo obedecida na terra. Versículo 15, leve as ofertas de ouro e de prata que eu e meus conselheiros estamos dando a Deus. Agora demos um salto no texto, versículos 21 e 25, eu ordeno também que você, Esdras, usando toda a sabedoria que o seu Deus lhe deu, nomeie administradores e juízes para governar o povo. Veja que aqui agora Esdras vai para reconstruir tudo, vai para ler a lei de Deus, ensinar a lei de Deus, mas constituir também autoridades sob a liderança do grande rei Artaxerxes. Versículo 26, quem desobedecer às leis de Deus. Veja que quem está escrevendo isso não é um rei de Israel. Quem está escrevendo isso é o rei Artaxerxes, e ele está dizendo, Esdras, quem não obedecer você, quem não obedecer à lei do seu Deus, quem não obedecer à lei do reino, deverá ser castigado imediatamente. Como? Morto, expulso do país, preso ou ter as suas propriedades tomadas. Meus irmãos, veja que a ordem de Artaxerxes só se compara com aquela do tempo do rei Asa. Lembra o pacto que fizeram com o rei Asa? Eles juraram obedecer a Deus e quem não obedecesse seria morto. Séculos depois, um rei pagão está dizendo, vão, obedeçam a Deus, conheçam a lei de Deus, leiam a lei de Deus, obedeçam a lei de Deus e a lei do império. Quem não obedecer vai ser imediatamente julgado. Versículo 27, o último versículo desta passagem que nós escolhemos de Esdras capítulo 7. Pamela, seu microfone, como é que ficou? Tá tranquila, porque tinham demorado em colocar o versículo. Mas aí o verso 27 diz, Esdras disse, louvado seja o Senhor, que pôs no coração do rei o desejo de honrar dessa maneira o templo do Senhor em Jerusalém. Eu estou embaixo. Aqui, então, nós mudamos o cenário e eu estou agora mostrando para você a seguinte.
a ideia do que nós estamos tratando. O rei Nabucodonosor assumiu em 605. Então, isso aqui é antes de Cristo. Certo? Nesse tempo aqui, ele leva o rei Joaquim para a Babilônia, o rei de Israel, e o último rei de Israel assume Zedequias. Bom, aí nós temos 70 anos. Lembram que a profecia de Jeremias é que o povo fique 70 anos? Vamos diminuir aqui, então, em 535. Quem é que está dominando agora? Quem está dominando é o rei Ciro, em 535 da história. Isso aqui, de novo, claro, antes de Cristo. Ele manda as primeiras pessoas de volta para Jerusalém, porque se cumpriram. Veja que aqui, Daniel, capítulo 9, nós vimos semana passada, ele descobriu que a profecia de Jeremias havia se cumprido 70 anos aqui, daqui para cá. 70 anos haviam se cumprido. E Daniel ora, e o rei Ciro, rei da Pérsia, manda as primeiras pessoas para cá. Aqui estão o governador e o sacerdote, Josué e então Zorobabel. Isso aqui está em Esdras, capítulos 1 a 6. Está dando para ver? Ah, está sim, agora está. Bom, eu quero trazer aqui, alguns anos depois, o rei Dario. Por que eu estou trazendo aqui o rei Dario? Porque, primeiro, isso não está na sua lição, mas vamos aqui em 520 antes de Cristo, o rei Dario reautoriza a construção do templo, porque o rei Ciro, nós acabamos de ler, o rei Ciro diz: construam um templo, ponham governadores. Então Josué e Zorobabel ficaram na liderança do povo aqui. Esdras ainda não apareceu. Esdras diz que vem com um rei Artaxerxes. Lembram disso aí? Gisela, está seguindo aí? Gisela foi Sim, tomar um pastor. cafezinho. Sim, pastor, tá muito claro, viu? Pode prosseguir. Isso. Se você pegar do rei Ciro, que manda o povo de volta em 535, e diminuir ainda mais, diz que Esdras foi lá no tempo do rei Artaxerxes. Esdras capítulo 7, é aqui que ele aparece. Ele vem, isso aqui é mais ou menos, nós já estamos em 585, no 20º ano Esdras vem mais ou menos em 565, 560 antes de Cristo. Veja, então nós estamos aí com 130, 140 anos de história de Nabucodonosor até o rei Artaxerxes, o rei que manda Esdras e depois manda Neemias para cá. Então vamos escrever aqui Esdras, vai ficar bagunçado, mas depois você vai ver isso aqui na gravação da lição. No tempo do rei Artaxerxes, aqui aparecem Esdras e Neemias. Eu vou voltar ao cenário anterior da nossa lição e vamos lá. Nós já examinamos hoje, estamos aqui de novo. Muito obrigado. Estamos aqui de novo mostrando como é que nós estamos no cenário mundial daqui. Por que eu estou trazendo isso aqui? Fazer a pergunta da Dilma, para você também ter uma ideia do que está acontecendo, de como os reis estão tratando ali. Bom, quem eram então esses profetas, irmãos?
Quem eram ou quem foram esses profetas? Porque agora, assim, poxa vida, os profetas realmente eram homens de Deus, eles comandavam os reis, comandavam as nações. Precisa ser um pouco mais de calma. Um pouco mais de calma. De vez em quando, nós temos a ideia de olhar a coisa meio romântica. Olhar a realidade meio romântica. Você pode estar pensando assim, puxa vida, os profetas eram o máximo. Eu dou o exemplo, e na apostila está aí, no texto da nossa apostila está aí, 10 profetas que não tiveram vida fácil. Por exemplo, Jeroboão queria matar e mandou matar o profeta de Judá. Acabe queria matar Elias, queria matar o profeta Micaías. Jorão queria matar o profeta Eliseu. Que outro profeta? Amós sofreu ameaças do sacerdote Amazias, em Amós capítulo 7. O rei Asa ficou muito chateada com o profeta Hanani, segundo das Crônicas 16. Joás mandou matar o profeta Zacarias, em segundo das Crônicas capítulo 24. O rei Joaquim mandou matar o profeta Urias, em Jeremias capítulo 37. O profeta Jeremias esteve à beira da morte, sempre vivendo perigosamente no tempo dos reis Josias, Joacás, Joaquim e Zedequias. Então, puxa, a gente vê isso em Jeremias capítulo 26. Esses profetas não tiveram vida fácil. Eles foram perseguidos. Então, quando nós olhamos, assim, puxa, como era bom, como eu gostaria de viver no tempo dos profetas. Vamos lá, vamos devagar. O profeta não teve vida fácil. Porque o profeta, como você viu, não tinha uma linguagem açucarada. O profeta falava aquilo que era para falar. Ele não dourava a pílula. Eu vejo hoje que tem muitos profetas, e nós vemos os profetas hoje romanticamente, nós pagamos ao profeta. Eu conheço alguém já falecido, amigo meu, que orava e tinha um ministério de oração, e um dia ele foi procurado por uma pessoa em casa. Ele disse assim, pois não, pelo que eu devo orar por você? Eu vim aqui para você orar porque eu estou gostando de uma pessoa e queria que ele deixasse a esposa para ficar comigo. Nós estamos tratando hoje profetas como pajés, profetas como pais de santos, profetas como feiticeiros. Nós queremos profetas que aliviem o nosso coração. Nós queremos profetas que falem coisas que justifiquem ou até alimentem nossos sonhos. Como diz Tiago, vocês pedem, não recebem porque vocês pedem mal. Nós estamos vendo os profetas hoje como alguém que homologa nossos sonhos mais malucos possíveis. Outra coisa, tem muito profeta usando de palavras maliciosas para ganhar você, para tirar você da sua igreja, para levar você para a igreja dele. Vem com conversa, caô, 171 evangélico. Tem profeta que está enganando você com palavras bonitas, está procurando você. Profetas que estão aliciando você para a igreja dele, ou para a igreja deles. Profetas com falta de éticas, pessoas más que dizem trabalhar para Deus, estão promovendo um desserviço à obra de Deus. Não são profetas coisa nenhuma, são profetadas que você está ouvindo, profetadas. Profetas que falam coisas do seu coração e que falam coisas que o seu coração quer ouvir. O apóstolo Paulo disse para Timóteo, na segunda carta, ele disse, Timóteo, presta atenção, olha para você ver, nos últimos dias as pessoas andarão atrás de profecias, querendo ouvir coisas do seu próprio coração. Seu coração sendo mau, vão querer ouvir apenas coisas como se tivessem comichão nos seus ouvidos. Vão andar de um lugar para outro atrás de profecias, atrás de pessoas que falam só coisas bonitas, coisas açucaradas.
A palavra de Deus não é açucarada. De vez em quando você ouve assim, eu vou profetizar sobre a sua vida. Você está ouvindo palavras do coração daquela pessoa. Muitas vezes é uma palavra de afirmação, não é profecia. Preste atenção, meu irmão. Preste atenção, minha irmã. Hoje é dia de você despertar para a coisa. Você está dizendo, olha, eu sabia que o profeta era gente importante. Profeta de Deus nem sempre tem vida fácil. Profeta de Deus também passa fome. Profeta de Deus não é livre da guerra. Como Jeremias disse assim, eu vou proteger você, mas se você olhar o texto de Jeremias 40, quando o general falou com ele está acorrentado, ele tem corrente no seu pescoço, tem corrente no seu pulso e tem corrente no seu tornozelo. Profetas que vivem em mansões, que vivem falando essas coisas açucaradas, são profetadas. E tem gente gostando disso. Tem gente indo na lábia dessas pessoas hoje. Muito cuidado. Muito cuidado. Use o seu senso crítico. Use conversas com outras pessoas que entendem da palavra de Deus para ajudar você para ver se uma profecia é ou não de Deus. Este ano, o mundo já acabou pelo menos umas 3 vezes. Pessoas da minha igreja estão dando ouvidos a essas professaiadas, como diz no nosso linguajar aqui do Goiás, profetaiadas, profeciaiadas. Já estão mandando para mim textos, assim, o mundo acaba, assim, já me mandaram pelo menos uns 3 textos. Olha, pastor, o que está acontecendo? Vai acabar. Aí alguém trabalhando lá em casa disse assim, o que você acha dessas profecias? Assim, porcarias. Porcarias. Estão dizendo que são coisas de Deus, nada disso se cumpriu. Pronto, já fiz o meu discurso. Por causa disso, porque os profetas não falaram coisas açucaradas para o povo e para o rei, você sabe o que deu. O profeta não foi crido e o povo foi para o cativeiro e o povo sofreu. Muito bem. O que aconteceu aqui é que a profecia caiu num descrédito muito grande. Por quê? Você tem profetas do Senhor e você tem falsos profetas. Acontece que os falsos profetas eram sempre em maior número e falavam coisas bonitas para o povo. O profeta é um tipo do sujeito do mau humor. Ele só profetiza desgraça. Como disse Acabe, tem um outro profeta aí, Micaías, mas eu o odeio. Ele nunca fala coisa boa de mim. Bom, com isso também, eu quero mostrar aqui 4 textos do profeta Ezequiel, de como as pessoas se relacionavam com o profeta de Deus. Estamos falando aqui do profeta Ezequiel, contemporâneo de Daniel, contemporâneo de Sofonias, contemporâneo de Jeremias, mas veja como as pessoas estão tratando as profecias de Ezequiel. A primeira passagem é de Ezequiel, capítulo 12, versículos 21 a 23. Davi, nós temos aí esse texto. Agora, Gisela, eu vou pedir que você leia, porque cada um que eu pedi para ler hoje, eu me meti em confusão. Alguma coisa aconteceu. Você pode ler para nós aí, por favor? Posso ler sim, pastor. Ok, vamos nessa. Eu sugiro que a próxima leitura seja feita pelo professor Roberto, como o senhor já tinha indicado. Tudo bem? Tá tudo beleza, tá tudo beleza. Amanhã então fica... eu vou ler o primeiro texto, tá? Isso, pastor? amanhã fica mais abençoada com a voz do Roberto. Então vamos lá, Gisela. Ezequiel capítulo 12, versículos 21 a 23. O Senhor falou comigo. Perdão, Roberto. Pode ler, Roberto. Aqui o Roberto se empolgou, não é? Roberto, Roberto, você não vai querer ler no lugar da Gisela, né, Roberto? Você não vai fazer isso, né? Primeiro. Pode ler o primeiro, irmão. Leia o primeiro, irmão. Pode ler. Depois eu leio o outro. O Senhor falou comigo. Homem mortal, por que o povo de Israel repete este provérbio? O tempo passa e as profecias dão em nada. Agora, diga a essa gente aquilo que eu, o Senhor, penso a respeito disso. Eu vou acabar com esse provérbio. Ele nunca mais será repetido em Israel. Diga isso. O tempo chegou e o que foi dito está se cumprindo. Ezequiel 12, 21 a 23. Isso, em Ezequiel, as pessoas dizem, olha, o tempo passa, o tempo voa e nada acontece.
O que está acontecendo aqui é que as pessoas estão desacreditando e estão zombando do profeta de Deus. E aí Deus manda assim, olha, Ezequiel, nunca mais esse provérbio vai ser dito aqui, porque o que você disser vai se cumprir e vai se cumprir em breve. Vamos então, Roberto, Ezequiel também no mesmo capítulo 12, versículos 25 até 28. Eu, o Senhor, falarei, e que eu disser acontecerá. Não haverá mais demoras. Povo rebelde, vocês ainda estarão vivos quando eu fizer o que prometi. Eu, o Senhor Deus, falei. O Senhor me disse, homem mortal, os israelitas pensam que as visões que você tem em suas profecias são a respeito de um futuro que está longe. Por isso, diga a eles que eu, o Senhor Deus, estou dizendo, não haverá mais demoras. O que eu disse vai acontecer. Eu, o Senhor Deus, falei. Ué, uma outra coisa que as pessoas dizem assim, Ezequiel está falando esses negócios assim, não preocupa não, isso não é para agora não. Porque vinham as pessoas daquele tempo, como aquelas pessoas que falam de previsão do tempo, dizem assim, olha, pega o seu guarda-chuva, pega sua blusa de frio, vai ter uma geada em tal lugar, vem gafanhoto de tal lugar. Eles dizem, não, isso não é para agora não, relaxa. Era assim que as pessoas estavam tratando a profecia de Ezequiel. Hoje nós lemos Ezequiel como um profeta do Senhor, mas naquele tempo ele era ridicularizado, ele não era acreditado, e ele dizia uma coisa e as pessoas estão dizendo, não, preocupa não, bobinho, isso aqui não é para agora não, isso aqui é para depois. Bom, vamos ver um outro texto de Ezequiel, capítulo 18, versículos de 1 a 4. E aí, Gisela, o pastor Marco já acordou, irmã? Ele está no ar aí. Pastor Marco, bom dia, meu irmão. Bom dia, pastor, tudo bem? Tudo beleza, tudo bem, graças a Deus. Dar-se-ia, porventura, o causo de você poder ler para nós Ezequiel capítulo 18, versículo 1 a 4, conforme vai aparecer na sua tela. Aí, meu irmão. Pronto, agora, pastor. O Senhor me disse, por que será que em Israel o povo vive repetindo este ditado? Os pais comeram uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que ficaram ásperos? Juro pela minha vida, diz o Senhor, que nunca mais repetirão esse ditado em Israel. A vida de todos pertence a mim. A vida do pai e a do filho são minhas. A pessoa que pecar é que morrerá. Isso, beleza. Muito obrigado, meu irmão. Veja que nos versículos 1 e 2 há um outro provérbio que as pessoas estão falando naquele tempo, diz assim, os pais comeram uvas verdes e o dente dos filhos é que se embotaram. Quer dizer, a profecia de Ezequiel não é para os nossos dias, é para muito longe, como a gente viu no capítulo 12. Diz assim, olha, não liga não, ele está falando essas coisas aí, mas nada disso se cumpre. Isso aí é para uma geração bem distante, bem futura. O que está acontecendo, o que eu quero chamar a sua atenção aqui, é o grande descrédito que o profeta tem no seu tempo. Ele falava uma coisa e as pessoas inventavam outras. Dizendo, não, os pais comeram uvas verdes, mas a aspereza ficou só na carne dos filhos e não dos pais. E Deus está dizendo, não vai acontecer mais isso. O que você falar vai acontecer nessa geração, porque a vida de todos me pertence. A última passagem da profecia de Ezequiel, Ezequiel capítulo 33. E aí, o Savi, está aí, Gisela? Alexandre Savi? Estou, pastor. Opa, que maravilha. Savi, é com você então, meu irmão. Ezequiel 33, de 30 a 33, o Davi vai encher a tela agora com essa passagem, já que está aí no ar a voz maviosa do Alexandre Savi. O homem mortal, quando os israelitas conversaram perto das muralhas da cidade ou na porta das casas, falam de vocês.
Eles diziam: vamos saber o que o Senhor tem para nos dizer. Assim o meu povo se ajunta em grande número para ouvir você, mas não querem pôr numa prática o que diz. Ele fala bonito. Dizem mais o que querem e ganham dinheiro. Para eles você não passa de um cantor de canções de amor ou tocador de harpa. Ouve o que você diz, porém não fazem nada daquilo que manda. Quando acontecer tudo o que você diz, e vai acontecer mesmo, aí ficarão sabendo que um profeta estiver no meio deles. Isso. Agora, corta para mim. Veja como as pessoas em Ezequiel 33 estão dizendo. Um outro provérbio, estou inventando uma outra coisa assim. Olha, ele fala bonito. Olha como as palavras dele são suaves. Olha como o profeta fala de coisas assim. E as pessoas ficavam cochichando deles. É como se eles estivessem no culto e, no entanto, eles estão sentados ali na hora do culto, mas estão mandando mensagens pela internet, estão vendo notícia do seu time que começou o campeonato israelense, e aí eles estão vendo quem foi que ganhou, quem foi que perdeu, quem foi que empatou, quem vai para a segunda divisão e tudo. Que assim, ele fala bonito, mas o interesse deles, quando eles ouvem você, Ezequiel, é só em ganhar dinheiro. Eles estão ouvindo as profecias, mas já estão pensando nos negócios lá fora. O coração no templo, ou a cabeça no templo, o corpo no templo e corações fora, pensando em ganhar dinheiro, enquanto eles estão ali. Não, ele fala bonitinho, ele é como um cantor sertanejo, só fala de amor, só fala de coisas bonitinhas, só fala de coisas que trazem ao nosso coração. Quer dizer, no capítulo 12, ele está dizendo, não, essa profecia não é para nós. Agora eles estão dizendo, ele fala bonitinho, ele é bom, vamos lá ouvir, vamos lá saber o que Deus tem para nós. No entanto, não existia interesse verdadeiro ali. Bom, eu vou dar um salto aqui e gostaria de saber aí, Gisela, como é que as pessoas estão ouvindo isto aqui, a ideia de como as pessoas estão tratando os profetas, qual é a utilidade da palavra profética naquele tempo, enfim, a participação das pessoas, Gisela, antes da nossa última parte da nossa lição. Irmãos, vocês querem fazer algum comentário, uma pergunta sobre o que foi dito até agora? A palavra está aberta para vocês. Por enquanto eu não recebi nenhuma pergunta, pastor. O pessoal está meio devagar hoje, então vamos seguindo. Eu quero tratar agora de como Jesus e o Novo Testamento, com seus apóstolos e os escritores do Novo Testamento, trataram a sua geração em relação aos profetas. Sabe por quê? Porque nós temos hoje aquela ideia, nós olhamos para os profetas do Antigo Testamento como heróis e foram heróis. E nós então podemos concluir que o melhor mesmo é deixar a Bíblia de lado e irmos atrás de profetas e tudo. Bom, acontece que o Novo Testamento faz a mesma distinção entre o profeta do Senhor e o profeta açucareiro. O profeta que... a profecia do placebo, sabe? Aquele remédio que parece remédio e não é. Pois é, Jesus disse em Mateus capítulo 23, e aí a gente nem vai ler esse texto, mas eu quero que o Davi mostre aí, e talvez você vá anotando, ou depois você queira ver esse texto direitinho. Em Mateus capítulo 23, de 29 a 31, é uma passagem que Jesus está acusando a sua geração de ter maltratado os profetas verdadeiros do passado. Em Lucas capítulo 13, versículo 34, Jesus disse, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que te foram enviados. Quantas vezes eu quis juntar os teus filhos como uma galinha faz com seus pintinhos e vocês não quiseram. O que Jesus está reclamando é que os profetas do passado foram perseguidos, mas aquela geração, quando se trata de profeta verdadeiro, continua sendo perseguido. Bom,
em Atos capítulo 7, ao grande discurso de Estevão. E Estevão, quando está terminando o seu discurso, versículos 51 a 53, ele vira e diz assim: como vocês são teimosos. Vocês se parecem com os pais de antigamente. Pode encher a tela, Davi. Como vocês são teimosos, vocês se parecem com os nossos antepassados que rejeitaram a palavra do Espírito Santo que veio através dos profetas. Lá no último capítulo de Atos, agora, em Atos capítulo 28, o apóstolo Paulo está tratando com os judeus, ele passa o dia inteiro, irmãos, o dia inteiro. Diz que ele começou de manhã, versículo 23, e foi até a noite falando com aquelas pessoas. De manhã até a noite. E quando ele viu que as pessoas não estavam prestando atenção naquilo, não estavam levando a sério aquelas coisas, eu acho isso bastante interessante, porque a proporção que a gente vai ouvindo a palavra de Deus, parece que a gente vai ficando assim com um tipo de teflon. Quanto mais a gente ouve a palavra de Deus, menos efeito ela tem na nossa vida. Bom, o apóstolo Paulo diz, citando agora Jeremias, e vá, fale para essas pessoas, fale as profecias, mas elas não prestarão atenção, não ouvirão, não enxergarão nada. Eu vou mandar pessoas do estrangeiros, elas não vão seguir nada. O apóstolo Paulo diz, cuidado para não acontecer como aconteceu com eles. Está ali. Cada um voltou para a sua casa. No livro de Hebreus, eu quero que você mostre aí, Davi, o versículo 36, o versículo 35. Versículo 35. Diz que pela fé, mulheres receberam de volta os seus mortos que ressuscitaram. No entanto, agora ele está falando de profetas, toda essa passagem de Hebreus. Então, assim, outros profetas foram torturados até a morte. Se recusaram a ser postos em liberdade a fim de ressuscitar para uma vida melhor. Alguns profetas foram insultados e surrados. Outros profetas foram acorrentados e jogados na cadeia. Vejam vocês o que Jesus, Estevão, Paulo e agora o autor de Hebreus descrevem sobre a vida dos profetas. Profeta não tem vida fácil. Seguindo Davi, diz que além de insultados, surrados, acorrentados, postos em cadeia, outros foram mortos a pedradas, outros cerrados ao meio, outros mortos à espada. Andaram de um lado para o outro, se escondendo, vestidos de pele de ovelha, nem roupa tinham, vestidos em peles de cabra, eram pobres, perseguidos, maltratados, andaram como refugiados pelos desertos e pelos montes, vivendo em cavernas e buracos na terra. No entanto, termina dizendo, o mundo não era digno dessas pessoas. O mundo não era digno dessas pessoas. Os profetas de muito antigamente tiveram esse tipo de vida. No tempo de Jesus, os seus contemporâneos romantizaram, como era bom, como eu gostaria de viver no tempo dos profetas. Tudo mentira, tudo falsidade. Jesus, Estevão, Paulo, o autor de Hebreus, está dizendo, quando a coisa é profecia verdadeira, quando o profeta é verdadeiro, todos nós tratamos eles de todos os jeitos. Nós gostamos mesmo é do profeta adoçante, do profeta açúcar, aquela profetaiada que fala coisas boas para os nossos corações, aquelas coisas que nos deixam tranquilos, assim, ai, que profecia boa. Esses profetas, diz a Bíblia, são falsos. Em termos de profeta verdadeiro, corta aqui para mim. Em termos de profeta verdadeiro, meus irmãos, você e eu somos todos Acabe. Em termos de profeta verdadeiro, ou de profetas verdadeiros, nós somos todos Acabe. O que quer dizer isso? Nós odiamos o profeta que fala a verdade em nome de Deus. Somos todos Acabe. Tem Micaías aí, mas eu odeio. Ele nunca fala coisa boa de mim. No fundo, você e eu
somos Acabes também hoje. Bom, vamos para a nossa última parte da lição. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Rhodes, eu vou pedir que você dê um corte para os últimos reis que estão lá no quadro que eu falei, do rei Ciro, isso em 535, do rei Dario em 520 e agora do rei Artaxerxes. Nós vimos no livro de 2 das Crônicas 36 e Esdras capítulo 1, aquela passagem que se repete, que Ciro está mandando o povo para reconstruir o templo de Jerusalém. Eles começam a reconstruir o templo de Jerusalém, mas eles têm muita dificuldade, têm muitos entreveros com a política regional, porque os outros países ali, os samaritanos, amonitas e moabitas, estão embargando a construção ou reconstrução do templo. Então o que aconteceu de 535 até 520 é que a construção do templo, ainda que tivesse uma ordem imperial, eu não sei o que aconteceu, eu acho que eles perderam ou se perderam na história, e a construção do templo ficou embargada durante 15 a 20 anos, ali de Ciro até Dario, conforme você está vendo aí na tela. Aí aparecem 3 profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias. Ageu, Zacarias e Malaquias. E principalmente Ageu e Zacarias vão profetizar que o povo de Deus obedeça a Deus. Veja então que agora, igual no tempo dos juízes, que não tinha rei, o povo também não tem rei. Tem lá um governador, mas esse governador é um vassalo do rei Ciro, ou do rei Dario, do rei Assuero, do rei Xerxes, do rei Artaxerxes. Bom, enfim, é um rei vassalo, é um reino vassalo. E é vassalo também dos povos da sua redondeza. Então, quando ele diz assim, parem de construir, eles pararam. O templo do Senhor ficou parado, então, durante 15 anos, de 15 a 20 anos ali parado. Quando eles retomaram, o povo caiu em cima de novo. E disse assim, quem é que está mandando reconstruir? Bom, é nesse momento, então, que eu gostaria de chamar a sua atenção para a leitura da Palavra de Deus de Esdras, capítulo 5. O profeta Ageu, você tem aí na tela, Davi? Você tem esse slide? O profeta Ageu e o profeta Zacarias começaram a dar aos israelitas que estavam em Judá e em Jerusalém a mensagem que haviam recebido de Deus. Zorobabel e Josué ouviram as mensagens de Ageu e Zacarias. Então começaram a reconstruir o templo de Jerusalém, conforme a palavra dos profetas, e os profetas eram ajudadores dessas pessoas. Vamos lá, seguinte. Quase ao mesmo tempo, vem o grupo da oposição. Tatenai, governador da província do Eufrates Oeste, quer dizer, de uma nação concorrente. Setar-Bozenai e seus companheiros foram até Jerusalém e perguntaram, quem deu ordem para vocês construírem esse templo? E quem deu ordem para consertarem as muralhas? Eles também perguntaram os nomes dos homens que estavam ajudando a reconstruir o templo, porque eles iam mandar uma carta denunciando ali todo mundo. Eles não tinham ainda o celular que filmava, senão eles iam filmar um por um, iam filmar a construção do templo e das muralhas e mandar para o rei na Babilônia. Mas versículo 5, mas Deus estava protegendo os líderes de Israel. Por isso os oficiais persas resolveram não fazer nada enquanto não escrevessem sobre aquilo. E esse assunto foi levado ao rei Dario para que ele desse a resposta. Vamos seguindo então, de Esdras capítulo 5, versículos 9 a 11. Agora, olha a resposta que é dada. Então, nós perguntamos ao líder do povo o que eles tinham dado a ordem de reconstruir o templo e as muralhas, e como resposta, também perguntamos os seus nomes para que pudéssemos informar quem eram os chefes para a gente denunciar. E eles responderam, nós
Nós somos servos do Deus do céu. Deus do céu, Deus da terra, Deus da Babilônia, Deus de Israel. E nós estamos reconstruindo um templo, ou o templo que um grande rei de Israel construiu e terminou há muito tempo atrás. Eu quero te chamar a atenção logo, vamos direto para o texto de Ageu, capítulo 1, versículos de 1 a 8. O nosso tempo já está corrido, mas diz: no segundo ano do rei Dario, rei da Pérsia, no primeiro dia do sexto mês, o Senhor Deus mandou uma mensagem por meio do profeta Ageu. Essa mensagem era que o governador de Judá, Zorobabel, e também para o grande sacerdote Josué. O Senhor Todo-Poderoso diz o seguinte: o povo está dizendo, vê que eles estão 70 anos do cativeiro, voltam, começam a fazer a obra de Deus, a obra é embargada, fica 20 anos parada. O que começa o povo a dizer? Versículo 2, o povo está dizendo que ainda não chegou o tempo de construir o templo do Senhor. Por isso o Senhor falou assim com o profeta Ageu: povo de Judá, preste atenção. Será que fica bem vocês viverem nas casas luxuosas enquanto o templo do Senhor continua destruído? Quer dizer que é justo vocês estarem construindo casas bonitas e deixando as coisas do Senhor de lado? Pense bem, preste atenção no que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito, colheram pouco, tem comida, mas ficam sempre com fome, tem vinho, mas nem ficam bêbados, tem roupas, mas ficam com frio, e o salário que vocês recebem, vocês estão sempre endividados, entrando no cartão de crédito, tirando o empréstimo, porque vocês estão colocando a vida de vocês em foco errado. Versículo 7, por isso o Senhor Deus Todo-Poderoso diz: pensem bem o que está acontecendo com vocês. Vocês plantam e colhem pouco. Vocês têm roupa, mas estão com frio. Tem vinho, mas não estão saciados. Presta atenção, vocês sempre acham que estão ganhando pouco, que o salário de vocês é pouco. Preste atenção, meu povo, fique esperto, meu povo. Agora a ordem é: vão até as montanhas, tragam madeira, construam de novo o templo. Eu ficarei muito contente com esse templo e ali serei adorado e honrado. Corta para mim aqui, produção. A profecia de Ageu e a profecia de Zacarias fez com que o povo voltasse a obedecer a Deus. Isto quer dizer que aquela passagem de Ageu 1:8, diz assim: eu vou ficar contente com esse templo. Você sabia que esse templo, construído agora sob a profecia do profeta Ageu, é o mesmo templo que Jesus entra nele no Novo Testamento? Ele é um pouco menor do que o templo de Salomão, mas ele é mais honrado do que o templo de Salomão, porque foi ali que o Senhor Jesus entrou. E eu ficarei contente, ficarei honrado, e eu vou ficar alegre, porque o meu filho vai entrar nesse templo. É isso que vai acontecer quando a gente começa a se dedicar à obra do Senhor. Muito bem, vamos para a nossa conclusão da nossa lição. Começamos esta série de lições falando do caos do tempo dos juízes. Povo sem rei, dominado. 500 anos depois, povo sem rei e dominado. Mas aí aparece uma nova forma de dominação de Deus sobre o povo. A figura do profeta. Sem rei, mas com profeta. Com governador, mas um governador que por causa da política internacional nada pode fazer pelo povo de Deus, nada pode fazer para Deus. A política internacional é: fique em casa, ele fica. A política diz: para, ele para. E aí vem o profeta de Deus e diz: nada de parar, vamos agir em nome de Deus. Na conclusão da nossa lição, ou talvez das nossas lições, o que nós aprendemos é: o povo pode ficar sem presidente. Os últimos anos
Nós tivemos presidentes que foram afastados e vice-presidentes tomaram de conta. Nós tivemos presidentes mortos e vice-presidentes tomaram de conta. Nós vivemos um país com quase 90 dias sem ministro da Saúde. E o país toca. Naquele tempo, o caos político, o caos em todos os sentidos, também imperava na vida do povo. O povo não tinha um rei, porque não é o rei que dá libertação para o povo. O povo não tinha um governante forte. O povo pode viver sem rei. O povo não pode viver sem Deus. O povo não pode viver sem profeta. Não havendo profecia, o povo se corrompe. O que nós precisamos não é de um presidente, não é de um rei. Nós não precisamos de um ministro da saúde para dar sentido para a nossa vida. Como povo de Deus, nós precisamos de Deus. Nós precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos do profeta de Deus. O povo de Deus se pauta pelas coisas de Deus. O povo de Deus conhece a vontade de Deus. O povo de Deus sabe o que Deus quer. O povo de Deus conhece a lei de Deus. O povo de Deus lê o livro de Deus. Tem muito, como diz o profeta e filósofo Edson, tem muita eguagem sendo feita hoje em nome de Deus. Pessoas que abrem mão de conhecer a Deus e sua palavra. Nós não teremos futuro. Eu não sei se isso é profecia. Nós não teremos futuro se continuarmos anorexos com relação à palavra de Deus. Nós não teremos vida cristã se permanecermos bulímicos, nanicos, pigmeus no conhecimento da palavra de Deus. Ontem, falando com minha irmã Eliana, ela disse assim, eu tenho vergonha de ser brasileiro, eu tenho vergonha de ser evangélico. De certa forma, sim, porque ser evangélico hoje não quer dizer absolutamente nada. São evangélicos que acreditam mais em político e em políticas, em economia, em previsão do tempo, e não conhecem nada, absolutamente nada da palavra de Deus. É preciso voltar para a palavra. É preciso ler a palavra, é preciso se voltar para as coisas de Deus. A sua segurança está em Deus. A direção da sua vida está em Deus. A promessa da nova aliança é que você e eu seremos dirigidos pelo Espírito de Deus. Se nós continuarmos a depender, a idolatrar nossos governantes, nós nos tornamos iguais a todo mundo. E como escreveu o Espírito Santo através do apóstolo Paulo, se nossa esperança estiver só nas coisas desse mundo, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Crentes mais miseráveis do que todos os outros. Porque nós dizemos que conhecemos a Deus, mas não temos nenhuma demonstração de que nós realmente conhecemos a Ele. Não somos guiados pela sua palavra, desconhecemos a sua palavra. Diz que, como disse o profeta Jeremias, o profeta Isaías, a palavra do Senhor é coisa vergonhosa para as pessoas. Pessoas com medo de ler as Escrituras, com medo de andar com as Escrituras na mão, com medo de citar, a gente cita piadinhas na internet, nas nossas redes sociais, mas temos medo de citar um versículo bíblico. Nós não vamos muito longe, a não ser que nós voltemos para o Senhor. Hoje está na hora de se voltar para o Senhor. Está lamentando o tempo que nós vivemos? Eu também lamento. Mas lamento também que nós estamos cada vez mais nanicos, apequenados, sem conhecer as coisas de Deus, sem conhecer a palavra de Deus. Hoje é dia de se voltar para o Senhor. Deus abençoe você. Agora é com vocês, se nós ainda tivermos tempo. Acho que nós não temos. Temos 5 minutinhos? Não sei. Muito obrigado. Pastor, temos 2 perguntas até agora. Eu vou iniciar com a pergunta do Osmar.
A pergunta dele é a seguinte: Pastor, deveremos ter o mesmo discernimento de Josafá quando ouviu os 400 profetas profetizarem a favor de Acabe? Bom seria que fosse, meu caro Osmar, Deus abençoe seu coração, meu irmão. Bom seria que fosse. Qual é a de Josafá? Josafá está ouvindo 400 profetas, mas ele quer ouvir o contraditório. Ele está achando as coisas muito fáceis. Ele diz, não tem ninguém aí. Veja, não está proibido ouvirmos a profecia. O que Josafá talvez nos ensinasse é, vamos falar com outras pessoas, porque o Novo Testamento diz, não desprezeis as profecias. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, não desprezem as profecias, mas julguem todas as coisas. O que é que nós ouvimos hoje? Quando alguém diz assim, eu vou profetizar sobre a sua vida. Você, antes de ouvir a profecia, levanta a mão e diz assim, eu recebo. Recebe o que, cara pálida? Receba nada. Ouça a profecia. Julgue a profecia. Fale com outras pessoas. E então você decide. Eu vou profetizar sobre a tua vida. Ah, eu recebo. Não receba ainda. Não receba ainda. Muita calma nessas horas. Então, talvez a vida de Josafá, o procedimento de Josafá nos ajude a termos sabedoria para agir num tempo tão conturbado, onde profetas graçam, com 2 S's, profetas graçam, à torta e à direita, profetas pululam no nosso meio, falando coisas do seu próprio coração, aliciando você, crente, que não conhece a palavra de Deus. Você está indo atrás de profetada, está indo atrás de coisas fáceis, no lugar de entrar na palavra de Deus e conhecê-la. Profeta Ageu e Zacarias tiveram grande influência porque conheciam a palavra de Deus. Amém, pastor. Passo a palavra agora para o Henrique. O Henrique vai ler a pergunta do seu xará, JP. JP, vamos nessa. Henrique, bom dia. Bom dia. Então, pastor, a pergunta do JP é o seguinte. O que aconteceu com Jeremias e seu escriba, Baruque? Foram ao Egito com o povo restante em Jerusalém ou fugiram para outro lugar? Jeremias capítulos 42, 43 e 44 vem uma turma comandada por Joanã falar com Jeremias. Assim, nós apresentamos nossa humilde súplica. Sabe aquela coisa do profeta Daniel dizendo assim, ele é como um cantor sertanejo, ele canta coisas suaves, né? Aí o pessoal vem com aquela conversa mole para cima de Jeremias. Jeremias diz assim, eu já ouvi vocês, já ouvi. É o seguinte, deixa eu consultar ao Senhor. E aí Jeremias vai, ora ao Senhor. 10 dias depois, o Senhor fala com Jeremias. Ele chama aquela turma e diz assim, o Senhor diz, não vamos para o Egito, mas eu sei que vocês vão para o Egito. Resposta de Joanã, o líder daquela turma, ele diz assim, o nosso Deus não falou com você. E pegaram Jeremias e Baruque, levaram para o Egito e Jeremias ficou no Egito. O bom de tudo é que Deus de Israel, ele é Deus de Israel, mas é o Deus do Egito. Deus falou com Jeremias lá em Mênfis, cidade do Egito, perto de Alexandria, norte do Egito. Provavelmente Jeremias tenha morrido ali. No Novo Testamento tem uma grande comunidade de estudiosos da Bíblia. A Bíblia em grego, chamada Septuaginta, que existiu no tempo de Jesus, foi feita ali em Alexandria. Quer dizer, Deus continuou a sua obra, abençoando o seu povo, abençoando aquelas pessoas que mesmo tenham desobedecido naquele tempo, mas ele se manifestou na sua bondade, falando ao povo ali no Egito. Jeremias e Baruque. Baruque, em um certo momento, como mostramos semana passada, no capítulo 45 de Jeremias, queria preservar a sua vida, estava pensando na sua conta bancária e diz assim,
Você procura grandes coisas? Não procure. Eu estou destruindo todas essas coisas. Eu vou dar só a sua vida como prêmio para você. Obrigado, JP. Deus abençoe você. João Pedro, Fala aí, Edson. primeiro galo. É o primeiro galo, a primeira cantada do galo. É. Esse galo, se for o mesmo da Gemini, ele está com seus dias contados, viu? Vamos esperar terminar a quarentena. Ó, não deixa o galo cantar aí não, que o pastor vai querer matar o galo, hein? Na lição de hoje, você escreveu: Neemias é um misto de governador, ensinador e profeta. Ele é quase um governador ideal para o povo e para Deus. Eu queria que você falasse sobre esse quase um governador ideal. Neemias, ele acaba sendo um governador quase que biônico. Ele é posto pelo rei Artaxerxes, ele pede folga, vem, trabalha um tempo, volta para a Babilônia, depois pede um novo tempo e fica 12 anos dali. O que eu digo quase é porque Deus tem prometido fazer um governo no meio do seu povo em que não precisa de uma instituição ou de uma pessoa exterior, porque lembre da nova aliança. A nova aliança eu vou instituir a minha lei no meio, ou dentro do povo de Deus. Por outro lado, Neemias fez praticamente tudo certo. Ele reconstruiu o muro, ele reconstruiu as casas com o projeto Minha Casa Minha Vida em Jerusalém, ele repovoou Jerusalém, ele colocou de novo os sacerdotes e levitas no templo, ele limpou o povo daquela estrangeirice que as pessoas naquele tempo falavam mais inglês do que hebraico em Jerusalém, ele reinstituiu o povo na lei de Deus, no culto a Deus, mas parece que ainda ficou coisas que Neemias não pôde fazer. Ele construiu o muro, construiu casa, repovoou a cidade, ele consertou o templo, ele consertou o culto, mas quando ele saiu, um ano, quando ele voltou, a desgraceira tinha se reinstalado, porque Neemias não conseguia fazer o que Cristo faz conosco, colocar a coisa dentro de nós. Neemias só podia fazer coisas externas. O que era possível fazer, ele fez. Coisas externas. Ele amplia o templo, ele pinta o templo, reconstrói muros, etc, etc, etc. Mas há coisas que ninguém, Edson, pode fazer por você e por mim. Só Deus pode fazer. Que é uma mudança interna de mente e coração. Por isso, Neemias foi um dos melhores, mas não chegou a ser aquilo que Cristo e só Cristo faz por nós. Bom dia, pastor. Opa, vamos nessa. Tudo bem? Bom dia. Em 2 3, a gente vê sobre a reforma de Josias e diz que o livro da lei ficou perdido por 18 anos. Vivemos hoje uma geração aprisionada no celular, na televisão, nos finais de semana, longe da igreja para curtir as férias. E eu queria saber, e pessoas que tomam posse de coisas por profetas açucareiros. Será que esse povo de hoje aguentaria uma reforma de volta à sã doutrina, onde diz que Deus busca os verdadeiros adoradores que o buscam em espírito e em verdade? No tempo de Eliseu,
o rei da Síria ficou doente e mandou um mensageiro perguntar para Eliseu, disse assim, eu vou ficar curado ou eu vou morrer? Eliseu deu uma resposta muito interessante. Ele disse assim, diga para o rei que ele vai viver, mas ele vai morrer. Olha que coisa interessante, né? Ben-Hadad e Hazael, o comandante e o rei da Síria. Diga para ele que ele vai viver, mas ele vai morrer. Essa reforma de Josias, eu bem que gostaria que o povo aguentasse uma reforma dessa, mas eu acho que não aguenta não. Eu acho que não. Essa reforma aconteceu inclusive no tempo de Neemias. Se você pegar Esdras 8 e Neemias 10, você vai ver 15 dias de leitura, 15 dias de leitura ininterruptas, começando de manhã e até de tarde, o povo em pé em praça pública. Se começasse por aí, meu caro, acho que as pessoas já não aguentariam. Eu dou graças a Deus que durante anos aqui nós temos feito uma semana de leitura bíblica, 2 horinhas de leitura bíblica. Muita gente não vem, não aguenta. Eu bem que gostaria, Alex, que os dito povo de Deus se voltasse completamente para Deus. Eu temo que aconteça como no tempo da reforma do rei Ezequias, que mandou pessoas chamando o povo para uma reunião para renovação com Deus, e as pessoas riram, ridicularizaram e humilharam aqueles que falavam em nome de Deus. Nós não falamos aqui do rei Ezequias, mas eu estou lembrando disso. O rei Ezequias fez uma reforma tão boa quanto a de Josias. Só que de Ezequias tem um rei, tem 2. No terceiro ou quarto rei depois de Ezequias, Josias já precisava de reforma de novo. Eu gostaria que nós tivéssemos uma grande reforma, uma reforma que começasse pela leitura, uma leitura conscienciosa, repetitiva, teimosa, uma leitura completa da palavra de Deus. Temo que nós não teremos nem disposição, nem vontade de muitos para fazer isso. Amém. Obrigado. Pastor, bom dia. Opa, parabéns pelo seu dia. Muito obrigado ao senhor e aos pais também. Pastor, aproveitando a pergunta do Edson e a pergunta do Alex, o senhor não acha que nós devemos forçar isso aí? Devemos forçar o povo a essa reforma necessária falada pelo Alex? Senão nós nunca vamos chegar ao pleno potencial que Cristo quer. Vamos sempre ficar no quase. Se nós não forçarmos, se nós não, entre aspas, obrigarmos, se nós não fizermos isso com a igreja, nós vamos continuar dizendo amém para tudo aquilo que nós ouvimos, porque nós não conseguimos discernir. Nós, o senhor como pastor, a sua liderança, e, enfim, todos nós, não temos que forçar isso aí, senão ficaremos sempre no quase, no quase, no quase. Então, o quase de Neemias. E olha que o quase de Neemias, ele bateu nas pessoas, foi a primeira pessoa que fez depilação de barba sem anestesia e sem cera, não é? Nem de laser, arrancou para doer mesmo, arrancou o cabelo das pessoas e assinou um documento que as pessoas fizessem aquilo ou então morreriam. Bom, eu estou a minha leitura do Antigo Testamento, agora terminada essa leitura dos reis e profetas, procurando exatamente isso, o nível de compromisso
que as pessoas devem ter com Deus, umas com as outras e com a liderança. Eu estou lendo o Antigo Testamento, relendo o Antigo Testamento, procurando exatamente isso. Minha primeira conclusão é que não há vida séria com Deus quando as pessoas não assumem um compromisso sério umas com as outras, porque dizem assim, quem dá conta da minha vida para Deus sou eu. Isso é mentira, Hugo, isso é mentira. Nós fomos chamados para viver com Deus pessoalmente, mas isso tem que ser mostrado numa vida prática. Eu não vou citar nomes aqui, mas eu estou achando interessante que há algum tempo atrás nós tínhamos um casal de irmãos muito querido meu, mudaram. Aí disseram assim, a igreja está longe, eu vou procurar outra igreja. Ok, beleza. Mais recente, uns 2 anos atrás, 1 ano e pouco atrás, alguém que fazia inclusive parte do mesmo PG desta pessoa, disse assim, eu mudei para longe, eu vou procurar outra igreja. Bem mais recentemente, alguém me telefonou e disse assim, já está comigo há 19 anos, e agora descobriu de novo o mesmo discurso, a igreja está longe. Há 2 semanas atrás, alguém me telefonou, mora perto daqui, mais perto do que você, me telefonou e disse assim, a igreja está longe. Ok, beleza, a igreja está longe? Eu pergunto para essas pessoas, vocês estão indo em alguma igreja? Não. Como é que você descobriu agora que a igreja está longe? Que discurso é esse de que a igreja agora está longe? Como é que é esse negócio? Bom, nós vivemos um tempo em que a hiperindividualização, como diria o Darlison, cresceu na cabeça e no coração das pessoas. Eu não tenho muita autoridade de dizer, você não vai, a igreja não está longe. Você frequenta conosco há 18 anos, 19 anos, a igreja sempre esteve no mesmo lugar e você também. Como é que agora a igreja está longe? Bom, nós vivemos um tempo que as pessoas estão muito livres. Muito livres. Por outro lado, essa hiperliberdade acaba prejudicando a vida das pessoas, porque elas dizem assim, por que eu tenho que ir na igreja hoje? Não estou afim de ir. No entanto, Hugo, esse tipo de vida que nós vivemos hoje, da hiperliberdade, tem prejudicado a vida de muitos. Eu ainda não sei o que fazer, eu não vou mandar na vida da pessoa, eu não vou obrigar, mas eu gostaria sinceramente que professores, as próximas classes que vão começando, trabalhassem com um nível de compromisso muito grande com as pessoas e também um nível muito grande de compromisso das pessoas com o seu professor e com os seus pastores. Quando eu falo de um grande nível de compromisso, eu vou dar um exemplo da minha própria casa. Há 2 semanas atrás, exatamente 2 semanas atrás, meu filho mudou para o apartamento que ele comprou. Comprou um apartamento. Foi mudar. No dia da mudança do meu filho, da mudança dele, ele pediu folga do trabalho dele. Ele trabalha de home office. Ele precisava mudar. Caminhão de mudança, coisas chegando na casa dele. Ele pediu folga. As pessoas do trabalho dele não deram folga para ele. Hugo, no dia da mudança, meu filho pediu folga e as pessoas do trabalho não deram folga. Eu fiquei em casa vendo o caminhão de mudança, vendo algumas coisas ali junto com a Mary. Depois a Mary foi com o caminhão da mudança e trabalhou o dia todo arrumando as coisas na casa do meu filho, porque no seu trabalho não deram folga para ele. Isso é nível de compromisso. Isso é comprometimento. O trabalho hoje diz assim, vai trabalhar em Goiânia, vai trabalhar em Uberlândia. Nós vamos. Vá para João Pessoa. Ele vai. Porque o trabalho hoje manda nas pessoas. Quando a coisa é fé, nós queremos liberdade. Não quero.
Você está tomando conta da minha vida. Você está me sufocando. Eu quero liberdade. Eu acho que esse estilo de vida que nós vivemos hoje realmente não é o ideal. Isso nos leva a uma fraqueza muito grande. Fraqueza com Deus, fraqueza bíblica e uma fraqueza de sociedade religiosa que é a igreja. Eu estou pesquisando isso, Hugo, estou estudando com bastante interesse. Eu não sei onde nós vamos chegar, mas eu tenho certeza que esse estilo de vida que as pessoas trouxeram para si não é ideal. E a igreja precisa ter uma resposta para isso. Pastor. E aí eu convido... bom dia. Aí eu convido... Só, Hugo, para fechar aqui, aí eu já convido você para a virada do ano para a próxima classe única, que talvez seja esse o assunto que nós vamos tratar. Como ter um maior nível de profundidade que começa com um compromisso, uma aliança daqueles que são hoje povo de Deus. Pastor, convite aceito, porque eu também estou muito preocupado, né, com o nosso nível de descompromisso. Isso, descompromisso. E o que leva a dizermos amém para tudo que estamos ouvindo. Isso é muito perigoso mesmo. E geralmente estamos dizendo amém para tudo que ouvimos, que são coisas do não Deus, que nos afastam. Nos afastam de Deus, do povo de Deus e da palavra de Deus. Sim. O alto nível do descompromisso. Beleza. Quem é o próximo, Gisela, que me chamou aí? Sou eu, pastor Henrique. Opa, bom dia de novo. Henrique, bom dia, tudo bem? Representando o JP aqui. Opa. E ele trouxe duas perguntas agora. A primeira é por que na época de Josué, Raabe e Salmão receberam essa honra e Caleb, que era líder do povo de Judá, não recebeu? Deus queria mostrar alguma coisa com isso? E a outra pergunta era o rei da Síria, que morreu após dominar Israel e teve o filho, ter morrido pelo filho no templo do Deus dele, foi Salmanassé? Salmanassé II, terceiro. Vamos lá. Caleb, por incrível que pareça, é um quenezeu. Ele nem judeu é. Então ele é um estrangeiro como Raabe é. Caleb, mesmo não sendo um judeu de cepa, ele recebe a sua herança, ele recebe Hebron como sendo a cidade principal dele, do mesmo jeito que Raabe. Aqui, talvez três pessoas aqui. Obabe, no livro de Números, capítulo 10, Obabe, Raabe e Caleb, né, traduzido, cão. Caleb são três não-judeus inclusos ou incluídos no povo de Deus que são abençoados. Caleb, junto com Josué, se permanece fiel entre aqueles espias. No livro de Juízes, ele recebe a sua herança, recebe um pedaço de terra e aquele pedaço passa a ser dele. Ali ele é incluído no povo de Deus. Ele, mesmo sendo um quenezeu, um povo diferente, mas ele recebe a sua herança, ele recebe a bênção, como Obabe, o cunhado de Moisés, que é um tipo de GPS do povo durante a caminhada no deserto, e Raabe é Deus abençoando pessoas para além do seu povo. O nosso Deus é um Deus das pessoas do mundo inteiro. Ele nos ama muito. Êxodo 19, versículo 5. Vocês me serão sacerdote, povo sacerdotal para o mundo inteiro. Então, meus irmãos, nós somos um povo de Deus, mas somos um povo chamados para proclamar Deus para as pessoas, porque Ele quer ser conhecido
pelo mundo inteiro através de nós. Deus não vai ficar preso a nós, assim como não ficou no Antigo Testamento. Ele se manifestou a Faraó, a Senaqueribe, Nabucodonosor, Ciro, Dario, Artaxerxes. Deus é o nosso Deus universal. Ele quer abençoar o mundo inteiro através do seu povo. Professora Gisela, eu acho que está na hora de me despedir, de agradecer a atenção de vocês, a companhia de vocês, a bênção de vocês. É com vocês que eu me sinto mais encorajado para continuar estudando, ralando e oferecer na manhã de domingo estas coisas aqui. Amém, pastor. Podemos então fazer a nossa oração final, pastor? Eu acho que sim. A nossa reitora está presente? Marilda? Sim, sim. Marilda, você pode fazer a oração final, por gentileza? Posso. Antes dela, agradecer ao pastor pelas lições. Deus abençoe sua vida, pastor. Continue Amém. Um mestre. E até o próximo dezembro, né, pastor? Então, vamos lá. Tem muita coisa para estudar. Sim. Senhor nosso Deus, obrigada, Senhor, por este momento. Obrigada por esses domingos que passamos aqui. Ó Deus, que o Senhor continue abençoando a vida do pastor, Pai, com inteligência, com discernimento, Senhor Deus, com o estudo da palavra, Pai. Em nome de Jesus, que a gente também tenha a mesma sede, Pai. Que a gente busque na Tua palavra conhecer e andar conforme a Tua palavra, Senhor Deus. Obrigado por este dia, abençoa cada pai, Senhor Deus, que eles sejam exemplos na vida dos seus filhos, Senhor Deus, principalmente no andar da palavra, Senhor Deus. Amém. Obrigado por este dia, obrigada por cada vida aqui. Nós te pedimos, te agradecemos tudo, todas as suas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, próximo domingo você terá um professor, então que você o acompanhe, que você seja fiel, que você tenha o mesmo interesse. Muito obrigado pela sua companhia nessas manhãs de julho e agosto. Deus abençoe você. Tenha um bom dia. Juscelino, parabéns pelo seu dia, Juscelino. Parabéns, Juscelino. Deus abençoe o seu dia. Você também, Deus abençoe. Amém. Doutor Edson, parabéns. Deus te abençoe. Parabéns. Parabéns a todos os pais. Papais. Marilda, tá frio aí, mano? Para a todos os pais. Deus abençoe. Bom dia a todos. Aproveitem o dia.